Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6, o versículo 12. Eu queria ler esse texto que para nós é bastante conhecido, mas eu acho muito importante. Ele diz aqui, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Olha como é que começa. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, e vamos comentar daqui a pouquinho em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, Tu és maravilhoso e queremos pedir a Tua bênção, Senhor, para que possamos compreender melhor a Tua palavra e possamos melhorar, Pai. Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e livra-nos do mal. Me conceda graça, Senhor, lava-me no sangue de Cristo, Senhor, os meus lábios, minha mente. Eu quero ser um instrumento para abençoar cada vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, olha que profundo esse texto, essa revelação do apóstolo Paulo que ele teve. Ele diz assim, olha, o que Deus pôs no meu coração, Paulo está dizendo é isto: não temos que lutar contra a carne e o sangue. Mas olha o que diz assim, mas sim contra. Olha o exército do mal, principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, hostes espirituais da maldade. Na verdade, são todos é um só, é uma turma só, mas o que Paulo está dizendo, olha, nós estamos numa luta desigual, aonde eles nos veem, nós não o vemos, mas a palavra de Deus diz que nós lutamos nas regiões celestiais. Não temos que lutar contra a carne. Olha, queridos, eu queria colocar aqui uma frase que eu acho muito legal. Só identificamos o falso quando conhecemos o verdadeiro. Só identificamos o falso quando conhecemos o verdadeiro. Tá ok? Queridos, uma das coisas que tem me motivado a compartilhar esse texto é essa frase que nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. Na verdade, Satanás ele joga um contra o outro para que a gente possa brigar, discutir, viver uma vida de baixa qualidade. Quantos casamentos são destruídos, quantos relacionamentos, quantos empregos são perdidos, porque nós não lutamos contra aquele que é o nosso verdadeiro inimigo. Acabamos lutando com pessoas. Então, é o casal discutindo, cada um quer ter a última palavra, todo mundo está querendo ter razão, e assim vai, e vive uma vida miserável, inferior, mas o texto nos esclarece, nossa carne não é contra a carne, nem contra o sangue, e sim contra principados e potestades. Só se conhece o que é falso quando nós conhecemos o que é verdadeiro. Por isso que Jesus disse, vinde após mim, porque eu vou fazer vocês pescadores de homens. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Quer dizer, para quem não conhece a verdade, qualquer mentira serve. Às vezes você fala assim para uma pessoa, pô, você está bebendo, para com isso. Meu irmão, ele não sabe qual é a verdade. Então, sabe, tanto faz beber, fumar, usar drogas, o cara vai se afundando. Mas quando a gente conhece a verdade, quando somos libertados desse engodo do mal, então passa a ter mais sentido. Então a nossa luta já não é contra pessoas, a nossa luta é contra Satanás. E eu queria deixar algumas coisas para você. Primeira coisa que eu queria deixar para você, lembre-se que o inimigo quer destruir a tua história. Lembre-se que o inimigo quer destruir a tua história. Nós estamos vivendo esse momento difícil no Brasil e o diabo quer destruir a nossa história. O diabo, olha, 2014 eu passei um momento muito difícil, o diabo tentou destruir a minha história.
Às vezes coloca um contra o outro, tentando arrebentar a nossa vida, porque ele quer destruir a nossa história. Eu sempre falo isso para os adolescentes, que o diabo não está preocupado em quem você é hoje, mas em quem você pode se tornar daqui a um tempo. Então ele joga um contra o outro, ele coloca pressões sobre a sua mente, ele quer dominar o seu coração, a sua mente, os seus sentimentos, ele quer colocar pânico, ódio, raiva, sabe? Ele quer colocar um monte de sujeira, de lameira na tua vida, porque ele quer destruir a tua história. Porque se ele conseguir fazer você hoje desistir de Cristo, você poderia ser um grande pregador, um grande instrumento nas mãos de Deus, uma grande pessoa sendo usada por Deus, mas se ele matar a tua fé hoje, ele mata toda uma trajetória, todo um projeto de Deus para a sua vida. Então, Paulo está explicando, olha, presta atenção, a nossa luta não é contra pessoas, não. A nossa luta, de fato, é contra Satanás. Meu irmão, eu já vi pessoas dizendo, eu me afastei da igreja, me afastei porque lá na igreja só tem gente falsa, pessoas, ele aborrecido com pessoas, ele se afasta de Jesus. Aborrecido com pessoas, ele deixa de viver a fé. Aborrecido com circunstâncias, Satanás conseguiu contaminar a sua mente de tal maneira que ele não consegue mais viver a vida cristã, porque quando ele vai falar alguma coisa, ele lembra de A, de B, de C, gente que traiu, puxou o tapete, mas Paulo está nos alertando, dizendo, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue. A segunda questão que eu queria deixar para você é, não perca o foco. Queridos, o ladrão de alegria ciranda as nossas vidas. Ele é causador de contendas, ele é causador de amargura, ódio. O nome dele é diabo, Satanás. Ele é causador. E quando a gente perde o foco, quando a gente começa a brigar com pessoas, quando nós deixamos de entender que o inimigo das nossas almas não são pessoas, e sim Satanás. E na verdade, meu irmão, a questão não é a pessoa, e sim a qualidade de vida que Deus quer produzir na tua vida. Eu não vou perdoar porque fulano... Não, meu irmão, não tem nada a ver com fulano. Tem a ver com o propósito de Deus na tua vida. Eu gosto de repetir sempre que José do Egito, depois que ele passou por toda aquela traição, foi vendido como escravo, viveu uma vida miserável, ele entendeu que independente das circunstâncias, ele podia tirar ali o melhor de Deus para a sua vida. Então ele se empenhou, ficou focado em Deus. Eu acho muito legal a resposta que ele dá para aquela mulher, quando a mulher vem seduzi-lo, e ele disse, não, pecaria eu contra o meu Deus e contra o meu patrão? Quer dizer, eu tenho um foco, eu tenho um Deus a quem eu dou satisfação, a quem eu quero agradar, eu quero a bênção de Deus na minha vida. Você acha que eu vou trocar a bênção de Deus por uma aventura, por um momento, por um sexo? Eu não abro mão do meu Deus. Querido, é esse princípio que Deus quer que a gente tenha. Paulo disse, nós não temos que lutar contra a carne. Presta atenção, meu irmão, às vezes nós perdemos tempo com mágoas, com rancores, com sentimentos, com a falta de perdão, porque não me perdoou, porque não gosta de mim, e a gente gasta tempo parado ali, sofrendo, quando na verdade o nosso alvo é Cristo. Paulo disse, eu não tenho que lutar contra a carne, eu não tenho que ficar parado discutindo com a minha própria carne, ou com pessoas que não têm nenhum lelo com a minha vida. O meu foco é Cristo. A minha vida está aqui nas regiões celestiais. É aqui que eu quero viver com meu Deus, adorando, servindo, mas eu quero falar sobre isso daqui a pouco. A terceira questão que eu queria deixar para você é que toda esta pressão do mal nos revela que nós estamos perto da bênção. Meu irmão, é impressionante como o diabo ciranda, e quando ele percebe que a gente está muito mais perto da bênção,
Então ele vem e tumultua para que a gente perca o equilíbrio. Quanto mais luta, você está mais perto da bênção. Meu irmão, presta atenção numa coisa, isso aqui é muito importante. A crise vai te projetar. Golias, ele projetou Davi. Ele era um problema. E Davi decidiu enfrentá-lo. Mas, na verdade, a vitória sobre Golias o projetou. Quantas vezes nós passamos por dificuldades e às vezes a gente fica ali chorando, lamentando. Meu irmão, é no meio deste problema, desta crise, que Deus vai fazer grandes coisas na tua vida e vai te projetar. Quando Moisés esteve doente no hospital e a gente passou, não foi fácil, mas essa frase, fé para essas horas, nos projetou. Quantas pessoas usando esta frase no meio da sua luta, da sua dificuldade? A crise vai te projetar, o problema vai te projetar. O que parece desgraça hoje vai se tornar uma grande bênção na tua vida. Por isso, meu irmão, presta atenção, não perca o foco, entenda que a crise vai te projetar. O inimigo quer destruir a tua história, quer que você fique parado, chorando, lamentando, questionando por que Deus permitiu, por que esse problema. Não, meu irmão, para! Não temos que lutar contra a carne e o sangue, e sim contra o inimigo da nossa alma. Vai repreendê-lo, declarar que só o Senhor é Deus. Olha o que o apóstolo Paulo trouxe para esses irmãos. Ele deu alguns conselhos, começa no versículo 10 e vai até o versículo 18. Eu quero falar aqui bem rapidinho. Primeiro, ele disse: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, diz no versículo 10. Segundo, ele disse: fique firmados na verdade. Versículo 14 diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Fique firmado na verdade. Verdade. Não admita as mentiras do mal. Fique firmado na verdade. Terceira questão: compartilhe a tua fé. Olha o que diz aqui, né? E calçados os pés na preparação do evangelho, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Compartilhe a tua fé, abençoe os outros. O texto diz aqui, ó, tomando sobre vós o escudo da fé. Querido meu irmão, a fé é uma proteção. Eu creio em Deus. Tinha uma propaganda da Universal na televisão, diz assim: eu creio em milagres. Eu creio em Deus. Eu não vou abrir mão da minha fé. A outra questão que está aqui no versículo 17 diz assim: tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meu irmão, esta palavra é lâmpada para os nossos pés, esta palavra é vida. Aqui nós temos tudo que a gente precisa. Depois ele diz aqui no versículo seguinte: orando em todo o tempo, com oração e súplica, perseverando em súplica diante do nosso Deus. Não temos que lutar contra a carne, contra o sangue, mas temos que estabelecer um princípio de vida. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, firmes na verdade, compartilhe a tua fé. Fé é um escudo, é uma proteção. Ame a palavra, orando, perseverando, súplica diante do Senhor. E aí, meu irmão, se prepare para viver o que Deus tem preparado para você. Presta atenção, meu irmão. Nosso grande problema não são pessoas. Parece que é. Ah, é meu pai, é o Estado, é o governo, é meu marido, é minha mulher. Quer dizer, parece que o nosso problema são pessoas, mas não são, não. O nosso problema é aquele inimigo que nós não estamos vendo, mas ele ciranda de maneira cruel as nossas vidas. E quanto mais ele percebe Deus se manifestando sobre nós, mais ele ciranda e você terá vitória. Este problema que você está passando vai te projetar. E muitos ainda vão ver a glória de Deus sobre esta vitória que você está tendo em Cristo Jesus.
em nome de Jesus. Ame ao Senhor, sirva ao Senhor, estabeleça esse princípio. Importa agradar a Deus e se prepare para grandes coisas em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe, te amo muito, receba esta palavra. Muito obrigado pelo teu Santo Espírito, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Se você não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, faça isso agora. Repita uma oração comigo e depois eu quero orar com você, tá bom? Feche os seus olhos, você que quer dizer neste momento para Jesus mudar a tua história, repete comigo e diga: Senhor Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Muda a minha história. Eu preciso de Ti, em nome de Jesus. Eu vou orar por você. Pai, estende as Tuas mãos sobre estas vidas, ó Pai. Livra do mal, perdoa os seus pecados, ó Pai. Escreve os seus nomes no livro da vida e fique registrado que hoje tomaram essa decisão, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Querido, você que fez esta oração, escreve aí: eu orei, e nós queremos abençoar a sua vida em nome de Jesus. Não esqueça que nós não temos que lutar contra a carne, só se conhece o falso conhecendo o verdadeiro. Conheça melhor o teu Deus e você vai perceber o diabo se andando e você vai repreender em nome de Jesus. Só se conhece o falso conhecendo o verdadeiro. Conheça Cristo, ame ao Senhor em nome de Jesus, tá bom?